Lá vai eu. Oi. Vamos lá. É. Já veio já. Aqui as caditas. Subindo. Aqui, aí. Chega lá. Escola aqui. E aqui. Olhar aqui. Seu Benedito, o senhor está aqui quantos anos? Desde 53, eu cheguei aqui era menor, 54, que eu sou 35, né? O senhor viu muita mudança aí? Mas que mudança, ixi, nossa. Como é que era isso aqui? Aqui a turma pescava, e não tinha nada, era tudo mato. Tudo aquele, sabe, aqueles picão, fica aquele negócio, tudo mato, tudo embarançado aqui. Mas agora um dia eu cheguei bem pertinho, pus a mão assim, passei até óleo. Sabe você pegar assim? Oi. Eu desci lá, que tem um negócio de cimento, né? Eu desci, fiz assim, gruda tudo na mão. Água do rio. E o senhor é daqui de São Paulo mesmo? Eu sou aqui de São Lourenço, Itapecerica da Serra. Eu trabalhei 9 anos com japonês no interior. Tinha 12 japoneses, sabe? Tinha 6 moças e 4 rapazes ou 2 velhos. 9 anos, então eu aprendi, eu chegava com eles lá, eles começaram a conversar, eu falava, chica germano catalã, te mirou na gaceira, o cara falou, para, você tá xingando até minha mãe aí, mano. 9 anos com meio de japonês, 12 japonês, né? Ih, mas quando eu cheguei aqui não tinha nada dessas prédios não. Falou a verdade, tinha o Bolívar falou, tinha acho 2 prédios aqui, o resto é tudo baixo. Eu ia pegar balão aí, sabe, com 4, 5, agora não. Agora que diferença, hein? Quantos anos? 40 anos. Mas aí era, não tinha nada mesmo. Aí tu vinha de manhã aqui, via as onças aí no Morumbi, sabe? Às vezes eu fico aqui 10 minutos, conto 500 carros que passam, esse caminhãozão, sabe, de 25 metros. Aí. Mas aqui sempre o trânsito assim, enrolado, hein? Tudo parado. Eu tenho o Rio Pinheiros na minha vida praticamente desde que eu nasci. Independente das escapadas que eu dei da cidade de São Paulo, essa é a minha visão, esse é o meu quadro, o meu retrato da cidade. E sempre achei uma coisa estranha a gente ter um rio dessa dimensão morto, poluído, inerte e ninguém fazer nada, né? Quando eu usei os caiaques, eram elementos facilmente reconhecíveis, os manequins traziam essa coisa lúdica. Ela foi pensada para as pessoas que estariam nas imediações do Rio Pinheiros, que circulam nas marginais, que andam de trem, que atravessam as pontes. E agora eu tenho uma visão da cidade
encontro alguns vácuos na cidade e eles precisam ser completados de alguma forma. Acho que os caiaques agiram dessa maneira no Rio Pinheiros, né? Eles entraram num vácuo urbano, né? Num vazio. Olha que maravilha, isso aqui livre, isso é uma raridade. Se eu sair às 6h30, essa passagem aqui demora mais ou menos uns 7, 10 minutos. Só para cruzar aqui, isso aqui é porque a gente está saindo a essa hora. Hoje em dia na minha vida, esse trânsito eu acho que é a coisa mais estressante que eu vivo no meu dia a dia. O meu dia inteiro é planejado no sentido de evitar ter esse trânsito. Eu faço muitas coisas que eu não faria nos horários que eu faço para poder evitar o trânsito. Eu entendo São Paulo, na verdade, dentro da lógica da produção, assim, de uma série de ações que visam transformar um território tecnicamente para atender à industrialização. A questão fundamental da construção das marginais era a possibilidade de articulação dos diversos distritos industriais espalhados ao longo das várzeas, Tamanduateí, Tietê, Pinheiros, e, fundamentalmente, o escoamento da produção, né? Esse uso que a marginal tem hoje, né, de automóveis que ligam setores de serviços é um uso recente e que, entretanto, é reincidente, né? Quando muda a estrutura de produção, ou seja, quando a industrialização na cidade já não é mais tão importante quanto foi, esse território aí, esse parque fabril vem sendo substituído pelos serviços, fundamentalmente serviços avançados, como no caso da Marginal Pinheiros, e que é a nova expressão hegemônica da produção, né? E aí muda bastante de feição, já não é mais o grande gargalo da Marginal Pinheiros, não é mais a passagem de caminhão, mas é a passagem das pessoas, né? Dessas pessoas que trabalham nesse eixo e que têm dificuldade de locomoção. Olha, se a gente tivesse um sistema de transporte público um pouquinho mais eficiente, eu usaria o trem muito mais. Esse trem aqui, ele é excelente, a linha do metrô é maravilhosa, o problema é as não se juntam. O rio é uma fronteira, necessariamente, e uma fronteira que vai sendo pontuada pelas pontes, que são exatamente os pontos de ligação. E o Zimmer fala lindamente, só existe a ponte porque existe o caminho, né? Na verdade, se liga mentalmente antes de ligar realmente, antes de ligar materialmente. Então você tem uma dimensão de fronteira do rio, uma dimensão desta ocupação que eu acho que também funciona ou funcionou muito como fronteira. Se a gente for pegar, por exemplo, um lado da Marginal e o outro um pouco mais para baixo, né, perto do Morumbi, para lá do Morumbi um pouco. Quando você tem, por exemplo, o Panambi de um lado, tá certo? E do outro lado, quando você atravessa a ponte João Dias, acho que está além do trecho de vocês, o Largo 13. Visivelmente você tem uma fronteira imensa. Curiosamente, a ponte aproxima, mas essa proximidade física não significa proximidade social, significa distância social. Apesar da ponte, a distância é imensa. O rio vira um acidente físico a ser superado. Só. Mais recentemente, um elemento paisagístico em função da especulação imobiliária e das parcerias urbanas e operações urbanas. Então, eu acho que você tem uma lógica que vincula interesses imobiliários, grandes interesses corporativos e o uso do aparelho do Estado, da intimidade com o aparelho do Estado,
que vão desenhando a cidade. E talvez o que a gente devesse entender é que as marginais, as vias expressas, o próprio rio, já há muito tempo que ele não demarca o fim da cidade, mas que ele se insere exatamente no meio da cidade, ou seja, ele é um eixo importantíssimo de estruturação e que deve ser então encarado a partir desse ponto de vista. E a questão então que se coloca, se ele é um eixo, um meio, não é demarcar limites, mas é subverter e superar esses limites. Você tem um grau de coerência enorme, a meu juízo, entre uma determinada forma de ocupação que começa com a Light, mas se você for ver essa descida da Paulista para os Jardins, né? Através dos bairros City, né? Depois atravessa o rio. Antes de atravessar o rio, vem para cá, Alto de Pinheiros, que também é City, né? Junto com a USP, que acaba constituindo um polo importante também, muito importante, né? Você vai tendo uma lógica de ocupação que tem nada de espontânea, que não tem absolutamente nada de natural, embora pareça para nós rigorosamente natural, né? A cidade aparece como uma segunda natureza, como artifício naturalizado, você não consegue dimensionar os seus processos de produção. Mas os seus processos de produção têm a ver com essa imensa intimidade entre mercado imobiliário, constituição de territórios exclusivos das elites, por assim dizer, e depois, claro, a necessidade de articulação de tudo isso. Fundamentalmente são as várzeas que foram escolhidas por N questões, muito geográficas, em certa medida, como território estratégico para a localização dos setores produtivos hegemônicos, né? E o Pinheiro se caracteriza particularmente por ser o território de concentração dos serviços avançados hoje, né? Nessa passagem do que a gente pode chamar da cidade industrial para a cidade contemporânea. Eu acho que sem a Marginal Pinheiros, todos esses setores de Berrini, Faria Lima, etc. e tal, eles caducam do ponto de vista da dinâmica dos fluxos, né? A mobilidade é uma das questões mais importantes hoje para a cidade, né? Olha, o Rio Pinheiros era a coisa mais linda que tinha. Aqui, o Rio Pinheiros, daqui a gente via uma casa, hoje dizem que é Morumbi, e a gente tratava de que era cidade jardim lá, não é? Então, daqui se via uma luzinha no meio da mata. Era uma Amazonas, o Morumbi. E o rio não era onde é hoje. Ele era 2 quarteirão para cá. E ele não tinha margem, ele era tortuoso, né? Tortuoso por todos os lugares. E aquelas árvores se debruçavam dentro do rio. Aqueles chorões, não é? Debruçavam-se, a gente via areia branca dentro do rio, aqueles cascalhos, né? Agora, aonde é Juscelino, era um córrego ali.
o córrego do Sapateiro, chamava o Córrego da Traição. Esse córrego desembocava no rio. Ele seguia a Clodomiro, atravessava ali na Tilha Inocente, mas o rio era mais para cá, antes, né? E fazia aquele trajeto, ia a juntar com outro que vinha da 9 de Julho, que era um mesmo riacho que... O Itaim era dividido por 2 córregos. Em 29, eu também tinha uns 9, 10 anos por aí, acho que é 9 ou 10 anos. Encheu até a Clodomiro. Foi por isso que retificaram o rio mais para lá. E era um mar de água, um mar de água. Falaram que abriram a comporta da represa e sempre falavam que o Itaim ia desaparecer. Porque ia ser invadido pelas águas da represa. Porque você vê a Avenida Paulista é alta. E aqui era um charco, né? Sempre na minha infância eu ouvi falar isso. Ainda não tinha o aeroporto, ainda não tinha Santo Amaro. Levava-se um dia inteiro para ir em Santo Amaro, de carroça. Né? Não tinha condução, não tinha... Era tudo campos. Não tinha casa. Em 29 veio a luz. Só na Joaquim Floriano. Foi uma festa. Todos os moradores foram dar vivas para a luz. Nos anos 42, ainda era assim a João Cachoeira. A João Cachoeira aqui. Aqui era o portão da casa da nossa casa. Aqui é onde é a Drogazil. Veja como era a João Cachoeira que não se entrava para lá. De que revista é? Ah, Isto É. Isto É. Eu tinha 82 anos na época. Testemunha do século. Olha, bonito. Nem tinha reparado que era testemunha do século. Veja só. A beira do rio era toda assim. Do lado da ladeira rio, era mata como se fosse uma mata virgem, entende? Sendo que árvores frondosas que tinham do outro lado, nós meninos fizemos uma cabana, como uma cabana de Robinson Crusoe, a gente atravessava o rio, fazia acampamento, entendeu? A água do rio era cristalina, entende? Muito limpa. Como o Rio São Francisco. A gente bebia essa água. Quando saía de barco aqui para cima, às vezes a gente tinha canequinha e bebia água do rio. Olha aqui. Aqui você vai ver, isso é 1932. Aqui. 1932. Aqui você tem o rio. A gente vinha descer a Rua Augusta, que passava aqui, e vinha para aqui e descer. Sendo que isso é tudo barro, aqui não tem nada calçado. Como cresceu rápido, né? Cresceu. Você tem que lembrar que São Paulo tinha 700 mil habitantes só. E o Rio já tinha 1.500.000. A grande enchente de 29. Foi terrível, muita gente perdeu muita coisa nessa enchente. Foi triste a enchente de 1929. Esse meu amigo Elmo Fanchis, a casa dele, tivemos que ir correndo lá para levantar o piano, que a mãe dele era professora de piano, e inundou a casa dele toda, que ficava num terreno perto do clube. Era uma casa rústica, pequena, e inundou tudo. Nós fomos para lá brincar, naquela maravilha, tudo inundado, brincar de barco, isso, aquilo, entendeu?
Uma coisa que aconteceu, porque a Light abriu a represa e deixou a represa inteira esvaziar e inundou São Paulo. Olha, essa história da enchente de 29 é genial. Eu via os documentos... Não, é melhor contar direito. A hidroeletricidade era a tecnologia de ponta que se difundia pelo mundo no interior de trustes muito bem organizados. Então, um desses trustes que se formou e se registrou em Ontário, se formou, eu acho que em Londres, em Nova York, mas registrado em Ontário. A Light sempre aparece como empresa canadense e conseguiu, no Brasil, uma concessão para a montagem do sistema hidrelétrico, mas, bem da verdade, a concessão não era para a montagem do sistema hidrelétrico. Quem ia montar o sistema hidrelétrico era a Light mesmo, mas ninguém sabia. Ela conseguiu uma concessão para implantar bondes elétricos. Esta concessão deu direitos a esta empresa estrangeira, que era uma grande empresa de serviço público, no mundo. Ela produzia sistemas energéticos na Espanha, na Guatemala, no Brasil e, se não me engano, também no México, ao mesmo tempo. Então, era uma organização empresarial do tipo trust, né? Reúne capitais no mundo, numa grande direção e depois distribui dividendos. Era isso. Bom, tirando o fato de que choveu demais 2 ou 3 dias em São Paulo, e que no terceiro e quarto dia não chovia, mas a água subia, e por isso eu achei nos registros, a água subia, eu encontro a ação do judiciário com nome e tudo dos sujeitos que foram no campo e marcaram os limites da máxima enchente. Mas para isso tinha que saber o que era a várzea, que aliás estava no decreto. Precisava-se dizer no terreno até onde podia desapropriar e até onde não podia. E o próprio decreto de concessão, que é o de outubro, depois com emenda em novembro de 1928, ele diz que o limite da área de atuação para desapropriação era o limite da máxima enchente. E aí eu sofria demais, porque que máxima enchente? Como é que alguém sabe, em 1900 e não sei o que lá, o que é máximo, o que é mínima? Até que neste desencontro de não conseguir saber como é que tinha sido marcado isso, eu inverti meu raciocínio e falei, não, o caminho através destas pontuações de pluviosidade e tal não está certo. Eles fizeram enchente, eu vou partir dessa premissa. Em outubro de 1928, eu encontrei um documento que era a concessão, ou seja, que permitia à companhia Light, que dirigia todo o processo, executar as obras em todo o curso do Pinheiros, as obras necessárias para a inversão do seu curso. E as obras consistiam em retificação do rio, montagem de barreiras. Essa inversão, portanto, com a construção de um canal, teria 25 quilômetros. Bem ao meio dos 25 quilômetros estaria a usina de Traição, com pás móveis destinadas a lançar a água dos 710 metros, que eram no nível do espelho d'água, juntando Tietê e Pinheiros, para 715. Bom, então começam os processos de desapropriação, e daí eu ter considerado que o departamento mais importante era o departamento de terras, porque as obras não podiam caminhar enquanto não se desenvolvessem, deslindassem as questões com a propriedade.
costumo dizer que a Light ganhou 2 vezes. A Light ganhou na venda de energia, e aí era uma polêmica com o preço das tarifas, mas ela capitalizou no processo de produção da cidade. E isto não é lucro, isso é formação de capital. Ou seja, é uma extração da riqueza da sociedade para, enfim, incorporar ao capital original dos investidores. Então, ela tem lucro na produção de energia e formação de capital no negócio com terra. Há um ano atrás, o Favela Atitude pensou em fazer alguma coisa para as pessoas de fora reconhecer o Jardim Panorama. E aí a gente ficou sabendo que o empreendimento da JHSF iam fazer uma festa, né, para divulgar oficialmente o projeto deles. Então a gente também resolveu fazer a nossa festa para divulgar a comunidade. Começamos a ler nas revistas a chegada do empreendimento Cidade Jardim. Isso sem a gente saber nada. A gente começou a ver as coisas se formando, os muros se cercando e ninguém sabia nada. Então resolvemos fazer o protesto. Até porque o nosso objetivo era, no processo, vários cartazes, e nós íamos nos apresentar aos novos vizinhos. Nos apresentar porque os novos vizinhos não fizeram questão nem de falar pra gente o que eles iam fazer. O projeto da Rua Armando Petela começou para assustar a gente aqui, mexendo, cavando o chão. Quando as máquinas começaram a roncar ali, a gente começou a se preocupar aqui. E daí fizeram o muro para tampar a comunidade e ninguém sabia que existia uma favela do lado. Então a gente pensou, não, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um manifesto pacífico, cultural, né, com música, mas que a gente coloque nossas reivindicações. Eles queriam primeiro que a gente parasse com o barulho que o Caetano ia cantar lá embaixo. Falou, se vocês pararem, o Caetano canta na favela de vocês. Não, a gente não vai parar, a gente só quer ler uma carta lá dentro, só isso. Ah, mas não pode ler, não pode, porque é uma festa, não dá, então também não dá, a gente vai continuar aqui. Mas o que vocês querem? O que vocês querem? Ler a carta, mas que carta é essa? Aí li a carta. Aí ela, não sei, vou chamar outra pessoa que é responsável, chamou outra pessoa. Então demorou muito, assim, essa parte de entrar. Mais de 1h30, só conversando, e ela querendo entender por que o pessoal estava aqui, por que queria ler a carta. É melhor você fumar assim, tá? Não é não. Você vai me desculpar, mas não é não. E daí não dá para entrar, não dá e vão ter que entrar. Então tá, vocês vão entrar, mas não pode entrar todo mundo. Queremos que o Estatuto da Cidade, que garante o direito de todos a uma vida de qualidade em nossa cidade brasileira, seja cumprido. Cantando, né? Dá respeito a ele.
Antigamente, as maçãs tinham medo de construir próximo da favela. Hoje eles não estão com medo, eles estão enfrentando a gente, assim, porque, né, favelado, então antes eles tinham receio de ser assaltado, acontecer uma série de coisas. Hoje não, hoje tá aí, não, vamos fechar eles cada vez mais. A sensação que eu tenho em relação a esse condomínio é que ele vai ser, o apelo é fortemente imagético, né, você pode andar de bicicleta e, enfim, passear no bosque, e a criança pode sair sozinha, tarará, só que você não está na cidade. Né? Você está numa espécie de simulacro da cidade, né? Em que a dimensão da heterogeneidade, da convivência, acontece apenas entre iguais e apenas como imagem. Mega Shopping Center, do lado do Shopping Iguatemi, do lado do Shopping Eldorado, do lado do Shopping Morumbi, não sei qual é o tipo de demanda, do lado do Shopping da Daslu. Eu acho isso é uma coisa que ainda é uma coisa, essa lógica assim, de localização desse tipo de comércio é uma coisa que ainda não compreendia. Quando a gente conta, né, de onde a gente mora, como que tá, como que funciona, assim, o pessoal fica meio assustado mesmo, assim, né? Mesmo esse pessoal que mora em outras favelas, porque é bem isso que você falou, assim, tem a riqueza, mas é um pouco mais distante, assim, né? Não é tão centrado. Aqui a gente acorda de manhã, vai na padaria, dá de cara, né, com os prédios lá no Real Parque, por exemplo, lá, aqueles prédios, de manhã o objetivo, um monte de gente entrando e tal. E assim, às vezes você não tem nada dentro de casa, né? Bom, viver no entorno de tanta riqueza significa, antes de mais nada, mudar os sonhos dos pobres. É bom que a gente lembre que um pobre da roça costuma ver as pessoas passar a cavalo e em bicicleta. Então ele tem um sonho, ou comprar um cavalo ou uma bicicleta. Mas ele vem para uma cidade e fica nas imediações de um bairro rico como esse. O carro, quando ele sai da favela, o que ele vê? Casas bonitas, Porsche, Ferrari, Mercedes. Os sonhos mudam. Você tem com clareza as barreiras visuais e as barreiras físicas, de fato, né? De tal maneira que entrar na Daslu ou nesse empreendimento aqui certamente requererá algum tipo de controle de passagem, de tal maneira que você cria de fato ou você busca criar um enclave, né? Privatizando tudo, privatizando inclusive terra urbana, privatizando, enfim, pedaços da cidade, pedaços de sociabilidade. Qual é o problema? O problema é que é uma sociabilidade entre iguais. Isso quer dizer que não há diálogo algum entre a população pobre e esses empreendimentos? Não. Muitos autores apontam essa dimensão de um apartheid social, né? Que talvez tenha o seu emblema máximo no condomínio. Mas quando você pega do ponto de vista macro, os dados de segregação não apontam guetização em São Paulo. Porque, por exemplo, você pega os macrodados, os dados IBGE, por exemplo, por regiões, por distritos, o que você tem? Você tem Paraisópolis e Morumbi. Você tem Monte Azul e Panambi. Né? Então, você não pode dizer que você tem territórios exclusivos, territórios da cidade exclusivamente de elite e territórios da cidade exclusivamente da pobreza tem. Mais do que de elite. Mas eu acho que assim, mais do que isso, a forma que mudou. Esta mistura é uma outra forma. E uma forma que pode perfeitamente bem ser transitória.
que quando eu via falar no Panorama, eu pensava numa coisa bem maior. Para ser bem honesto, bem mais diferente e bem mais bonito. E aí quando eu cheguei, porque a impressão que a gente tem quando a gente vai chegando do Nordeste, principalmente na favela do Panorama, é que você começa a passar primeiro nas mansões, né? Primeiro você desce do ônibus lá na Avenida Morumbi. Aí começa a andar na Alberto Penteado. E aí começa a ver mansão. E a gente começa a pensar, onde é a casa desse meu amigo? Deve ser uma dessas aqui, né? De repente as casas bonitas começam a desaparecer, alguns matos começam a aparecer e, consequentemente, lá vem o primeiro barraco de madeira. Favela, por incrível que pareça, viu, gente? Você pensa que eu estou fazendo política favorável à favela, não. É uma cultura. Você vem do interior, e isso eu digo por mim, tá? Eu tenho amigos que não querem nem ouvir falar em favela, que são da Paraíba também. Por quê? Quando eles chegaram em São Paulo, eles conheceram o centro da cidade e uma kitnet para morar, dividindo com 2, 3 amigos. Eles conheceram uma realidade diferente. Eu, quando vim para São Paulo, eu vim direto para a favela. Eu acho que se a gente baixar a cabeça, sem baixar a cabeça nós já somos empurrados para a margem, né? E se a gente baixar a cabeça nós acabamos sendo pisoteados. Uma pergunta foi me feita nesse sentido, qual era o medo que eu tinha da empresa, né? Uma empresa desse tamanho perto da favela. O medo que eu tenho da empresa desse tamanho, eu falei no momento que é assim, ele é como se fosse um grande elefante que pisa na formiguinha sem perceber. Então, pelo tamanho que ela tem, qual é o risco dela passar por cima da favela sem perceber, sem notar que tem famílias, tem criança, tem uma cultura, tem uma convivência, sei lá, tem um histórico. E você tem, por outro lado, uma novidade, ou algumas novidades, cujo emblema é o fato de que a iniciativa privada paga para deslocar favelados. Não é isso? Quer dizer, não é o Estado, mas é a própria iniciativa privada que diretamente paga para deslocar os barracos e as favelas no entorno do shopping Cidade Jardim com R$40 mil. A Berrini é um centro financeiro hoje da cidade de São Paulo e vai ser um ícone da São Paulo. Eu acho que ainda é cedo para a gente dizer é um ícone, porque um ícone é uma imagem, Então, por exemplo, essa ponte vai ajudar muito na questão turismo em São Paulo, como a cidade se projeta e se promove fora do país, inclusive, porque hoje a gente tem uma deficiência em São Paulo de qual é o ícone da cidade. Eu acho que essa ponte, esse complexo, a quantidade de empresas multinacionais que estão nessa região, com isso vem um boom também de entretenimento, de novas casas de espetáculos e restaurantes e bares, quer dizer, toda a logística que se criou em função do crescimento da cidade. A Hilton já apostava nisso no momento que assinou o contrato. Esse hotel foi feito com o objetivo de ser um showcase da Hilton na América Latina, para abrir novos hotéis. E é uma referência para a Hilton no mundo quando a gente fala em valor de investimento. Esse hotel o valor de investimento do hotel foram $100 milhões. Então era um valor bastante alto para a companhia, investido na América Latina, com o objetivo realmente de
incrementar o número de hotéis. Antes da abertura foram feitas várias pesquisas com executivos da Hilton, que são fiéis à companhia, com executivos que não são executivos comuns para a Hilton, que não são frequentes para a companhia, incluindo sociólogos, futurólogos. Nós buscamos pesquisas com alternativos. Nós temos apartamentos que são relaxantes e que são para um público especial que busca um relaxamento diferenciado dentro de um hotel 5 estrelas. Então, esse hotel é um hotel que é um fruto de uma pesquisa. O conceito do hotel é fruto de uma pesquisa. Eu tinha uma premonição que isso aqui ia dar. Desde que eu casei, eu tinha 20 e poucos anos, eu sonhava, eu via uma avenida assim, cheia de prédios. Eu tenho umas premonições na minha vida, umas são boas, outras são péssimas. Mas, nesse caso, eu via o potencial. Eu trabalhava na Vila Olímpia, do outro lado, né? E via o potencial dessa avenida, né? Por que ela não podia dar certo, né? E São Paulo estava muito carente, isso eu estou falando de 30 anos atrás. São Paulo nessa época estava muito carente, estava com o centro já, com o êxito do centro já estava começando, a Avenida Paulista era uma opção muito cara, a Faria Lima uma segunda opção, um pouco mais barata, mas era muito cara, e faltava uma terceira opção que fosse mais barata, né? E então foi nisso que nós nos focamos. E começamos a procurar em São Paulo que área poderia se desenvolver dessa forma, né? E encontramos a Avenida Berrini, né? Que nessa época não tinha praticamente nada, né? E o Brat Collet, ele teve a ideia e foi vender a ideia. E ele vendeu para Maluf, ele vendeu para estas pessoas cotas partes de um grande investimento que ele queria fazer. A partir daí, você associou o Estado, com todas as suas estruturas, à valorização dos capitais privados. Entendeu? $100. Olha, quando eu comprei o primeiro terreno aqui, um terreninho que apareceu, eu comprei um lote, meu sócio comprou um outro lote, um amigo comprou outro lote, meu pai comprou outro lote. Nós juntamos nós. Custou $100 o metro quadrado. Hoje, fala assim, depende. Fora da Berrini, 3.000, 3.500, por aí. E na Berrini, eu acho que, por exemplo, numa região como essa, lá junto à ponte e tal, deve valer 5.000. O interessante para mim, como arquiteto, foi acompanhar essa elevação de status da avenida, né? De prédios, vamos dizer, pensados em poucos andares, com poucos elevadores, com áreas também não muito grandes, acabamentos muito simples, né? A região passou a exigir acabamentos mais caros, né? Não a região, mas os próprios usuários desses prédios, né? Seja o incorporador, seja o usuário final, seja o presidente da empresa e tal, começou a exigir, vamos dizer, uma arquitetura mais adaptada às novas condições também de trabalho. Quando eu comecei aqui na Berrini a projetar prédio atrás de prédio, prédio atrás de prédio, que foi uma fase que aconteceu na década de 80, né? Nós fizemos 63 edifícios nessa região. Nessa década de 80 é que a coisa começou a pegar fogo, né? E foi um projeto atrás do outro. E eu não entendia, né? Dentro da minha ingenuidade, naquela época eu era muito mais moço, né? Por que a prefeitura não percebia o que estava acontecendo aqui e já começava a fazer pontes, alargar ruas, porque isso aqui não custava nada, não valia nada, né? Então, por exemplo, algumas entrevistas também que eu fiz no Vetor Sudoeste, nessa mesma região, no alto de um edifício, entrevistando um executivo. Eu estava no escritório dele, olhamos um mar de favelas, né? Eu perguntei para ele, bom, mas e aí? Qual é o destino? Ele falou, eu não me preocupo, o mercado se carrega.
é inevitável, né? Aqui era uma região que tinha muitas favelas, né? Essas favelas foram retiradas não pelo poder público, foram retiradas aqui, por exemplo, né? Houve um movimento e todos os usuários, os edifícios, as companhias se juntaram e tiraram grande parte das favelas, aliás, todas as favelas da Água Espraiada. Essa aqui voltou, essa na esquina da Berrini voltou porque é o terreno do DR. É tremendamente constrangedor, né, você ter essa convivência, né? Então, que se procure, eu acho que deve se procurar alguma localização para essa favela. Ela vai sair daqui de qualquer jeito, né? Mas dizem que vão fazer ali no Singapura. Não é uma região de Singapura. Aliás, aí eu acho uma burrada do poder público. Você tem um terreno que vale R$5.000 o metro quadrado, né? E você vai fazer um Singapura, então venda esse terreno que vale R$5.000 o metro quadrado, compre mais, não muito longe, não muito distante, mas numa outra região, inclusive na continuação da Água Espraiada, mais para dentro, 10 vezes mais, né? E você faz 10 Singapuras em vez de fazer um, né? Dentro desse histórico do que é a convivência da favela, tem duas partes que se beneficiaram. Primeiro, o poder público, porque sobre a Constituição de dar moradia digna para todo mundo, da educação e tudo mais, se omitem. E a segunda parte, que as empresas que não queriam bancar seus funcionários acabaram gostando deles estarem numa favela, vivendo por conta própria, sobrevivendo por conta própria, e eles sem nenhum tipo de compromisso. O compromisso que eles tinham era da portaria para dentro uma vez que batia o cartão. Saiu, acabou o compromisso deles. Ingênuo imaginar que a cidade possa não ser mais um campo, um território de conflito. Essa não é a questão. Mas a questão é justamente como a gente pode agenciar esses conflitos em cima de um desejo, em cima de um objetivo que efetivamente busque as questões colocadas pela questão pública, pela questão coletiva. E diante dessa imagem, que é uma grande colagem de manifestações urbanas e sociais das mais diversas, a gente, mais uma vez, reafirma a ideia de que a grande questão de São Paulo é a construção dessas pontes físicas e simbólicas que venham a articular essa diversidade de manifestações que, para bem ou para mal, é muito importante de conviverem num território urbano que é, por excelência, a cidade. Precisa dar um berro com as autoridades. Pode pôr isso gravado aí, que eu não me incomodo. Eu tenho 90 anos. Não é um dia. São quase os 90 no Itaim. Eu acho que merecia mais cuidado esse rio.